Se o senhor morrer esta noite, seu Paulo, quem vai segurar a sua mão? O ouro que está no cofre ou eu, que não tenho nem onde cair morta? A pergunta pairou no ar abafado do quarto como uma sentença. Paulo Afonso, o homem que um dia fizera tremer prefeitos e coronéis apenas com o levantar de uma sobrancelha, tentou responder, mas a voz lhe faltou. A garganta estava seca como a terra do sertão em época de seca braba. Ele girou os olhos febris pelo cômodo imenso, procurando um rosto familiar, um amigo, um sócio, a noiva prometida. Mas só encontrou o vazio. As cadeiras de veludo estavam desocupadas, as cortinas de seda, imóveis. O silêncio daquela casa enorme gritava mais alto do que qualquer multidão. Todos tinham ido embora. O medo da doença, o pavor do contágio e a certeza de que a fortuna da Fazenda Santa Fé estava condenada fizeram com que, um a um, os leais companheiros fugissem na calada da noite. Só restara ela, Aurora, a criada que ele mal sabia o nome até a semana passada. Ela estava ali, de pé ao lado da cama, com uma bacia de água morna nas mãos e um olhar que não tinha preço. O olhar de quem fica quando o mundo inteiro parte. Beba, senhor, disse ela, erguendo a cabeça dele com uma delicadeza que contrastava com suas mãos calejadas pelo trabalho na roça. A água é de graça, mas a vida custa caro. E o senhor ainda tem muito o que pagar para a sua própria alma antes de partir. Paulo bebeu. E naquela água simples, servida por mãos humildes, ele sentiu o gosto amargo de sua própria solidão. Ele era o rei de um castelo vazio, e sua única súdita era a mulher que ele ignorara a vida inteira. Mas o que faz uma pessoa ficar ao lado de quem nunca lhe deu valor? Será que o amor pode nascer no terreno árido da ingratidão? É isso que vamos descobrir juntos nesta história que vai mexer com cada pedacinho do seu coração. E antes de continuarmos, eu quero te fazer um pedido especial, de coração para coração. Se você acredita que a fé e a compaixão são os únicos remédios que curam a alma, se inscreva agora no canal Contos do Coração. Deixe o seu like, pois ele ajuda essa mensagem de esperança a chegar a mais pessoas que precisam de um abraço hoje. E me conta aqui nos comentários, de onde você está acompanhando essa história? Quero sentir a sua presença aqui comigo. A Fazenda Santa Fé amanheceu mergulhada numa neblina densa, daquelas que escondem o horizonte e fazem o mundo parecer pequeno e isolado. O casarão, uma construção imponente do final do século XIX, com suas janelas altas e varandas largas, parecia uma ilha de pedra no meio de um mar branco. Não se ouvia o mugido do gado, nem o canto dos trabalhadores no cafezal. A notícia da febre ruim que derrubara o patrão espalhara um terror supersticioso pela região. Os colonos, temendo que a doença fosse um castigo divino ou uma praga que se pegava pelo ar, trancaram-se em seus casebres ou fugiram para as vilas vizinhas. Dentro da casa, o ar tinha um cheiro misturado de alfazema, que Aurora queimava para purificar o ambiente, e o odor adocicado e enjoativo da doença. O chão de tábuas largas rangia sob os passos solitários da moça. Aurora não era uma beldade de salão. Tinha a pele morena, queimada pelo sol de quem já carpiu muito quintal, e cabelos negros e longos que ela mantinha presos num coque severo, para não atrapalhar o serviço. Seus olhos, porém, eram grandes, escuros e profundos, como dois poços de água limpa, onde se podia ver o fundo da alma. Ela vestia um vestido de chita desbotado, limpo e engomado, e um avental branco que já vira dias melhores. Paulo Afonso, deitado na cama de jacarandá, era a sombra do homem que fora.
Aos 40 anos, sempre se orgulhara de sua força, de sua montaria impecável e de sua capacidade de negociar sacas de café como ninguém. Era um homem bonito, de traços fortes, mas a arrogância tinha endurecido sua boca e criado rugas de desdém ao redor dos olhos. Agora, a febre o despira de tudo isso. Ele estava pálido, suado, os cabelos grudados na testa, dependendo daquela mulher para as necessidades mais básicas. "Por que você não foi?" ele sussurrou, num momento de lucidez, enquanto ela trocava as compressas em sua testa. "O cofre está aberto. Podia ter pego o que quisesse e sumido, como os outros." Aurora parou por um instante. Ela olhou para a janela, onde a neblina começava a se dissipar, revelando as árvores centenárias do jardim. "O dinheiro acaba, seu Paulo. A consciência não. Minha mãe, que Deus a tenha, me ensinou que a gente não abandona um cristão em sofrimento, nem que esse cristão seja o homem mais orgulhoso da paróquia." "Orgulhoso," ele repetiu, um sorriso fraco e irônico nos lábios. "É assim que me chamam na cozinha? Chamam de coisas piores, senhor. Mas a doença iguala tudo. Na cama, com febre, o senhor não é coronel nem fazendeiro, é só um homem com medo. E eu não tenho medo do seu medo." Aquelas palavras atingiram Paulo Afonso mais forte do que qualquer insulto. Ele estava acostumado à bajulação, aos sorrisos falsos de quem queria seus favores. A sinceridade crua de Aurora era algo novo, desconcertante e, estranhamente, reconfortante. Ela não queria nada dele. Ela estava ali porque escolhera estar. Os dias se arrastaram numa rotina lenta e dolorosa. Aurora se desdobrava. Ela acordava antes do sol nascer para tirar leite da única vaca que ficara no pasto próximo à casa, pois o leiteiro também fugira. Ela acendia o fogão a lenha, preparava caldos fortes de galinha e legumes, varria os quartos vazios para que a poeira não tomasse conta, e passava o resto do dia e da noite ao lado de Paulo. A doença era traiçoeira. Havia momentos em que a febre baixava e Paulo conseguia sentar-se, conversar, até rir de alguma história antiga que Aurora contava sobre a infância na colônia. Nesses momentos, ele a observava. Via como a luz do sol poente dourava a pele dela. Notava a elegância natural de seus gestos ao servir o chá. Começou a perceber que a beleza dela não estava nos adornos, mas na essência. Era uma beleza que vinha de dentro, de uma força tranquila e inabalável. "Você nunca se casou, Aurora?" perguntou ele numa tarde chuvosa. Ela estava costurando um botão na camisa dele, sentada na poltrona de couro que fora do pai de Paulo. "Tive um noivo, sim, o Bento. Morreu picado de cobra faz 5 anos. Depois disso, fechei meu coração para balanços. A vida de criada não deixa muito tempo para sonhar, seu Paulo. Eu sinto muito," disse ele, e se surpreendeu ao perceber que era verdade. "Você merecia uma casa sua, filhos, um jardim." Aurora ergueu os olhos da costura e sorriu. Um sorriso triste, mas sem amargura. "A gente tem o que Deus permite, Senhor. Eu tenho saúde e tenho fé. O resto é enfeite." Paulo ficou em silêncio. Ele tinha casas, terras, gado, dinheiro no banco. E não tinha ninguém. A comparação era humilhante. Ele sentiu uma pontada no peito que não era da pneumonia, mas de um arrependimento profundo por ter desperdiçado tantos anos construindo muros em vez de pontes. Mas a calmaria não durou. Naquela mesma noite, a febre voltou com uma fúria renovada. Paulo começou a delirar. Ele via vultos no quarto, gritava com o pai morto, pedia perdão a uma mulher que ninguém sabia quem era. Ele se debatia na cama, encharcando os lençóis de suor frio.
Aurora não dormiu. Ela preparou banhos de ervas, forçou-o a beber chás amargos, segurou-o quando ele tentava se levantar e correr para o nada. "Fica comigo, seu Paulo", ela dizia, a voz firme, segurando o rosto dele entre as mãos. "Olha para mim! Eu sou a Aurora! O senhor está aqui na Santa Fé! Não se entregue!" No auge do delírio, Paulo agarrou a mão dela e a puxou para perto. Seus olhos estavam vidrados, mas ele parecia ver algo além. "Não me deixe sozinho no escuro", ele implorou, a voz quebrada como a de uma criança. "Está tudo tão escuro." "Eu sou sua luz agora, Paulo. Eu não vou apagar." Ela respondeu, chamando-o pelo nome pela primeira vez, sem o Senhor, sem o título. Era alma falando com alma. Ela passou a noite inteira rezando, ajoelhada ao lado da cama, a cabeça encostada no colchão, segurando a mão dele. E foi ali, naquela vigília desesperada, que algo mudou no coração de Aurora também. Ela, que ficara por dever e caridade, sentiu nascer um sentimento diferente, uma ternura imensa por aquele homem quebrado. Ela viu a fragilidade por trás da máscara de poder e o amou. Não o amor romântico dos livros, cheio de suspiros, mas o amor cuidado, o amor sacrifício, aquele que diz: "Eu tomo a sua dor para mim." Quando a manhã chegou, a febre tinha cedido. Paulo dormia um sono profundo e tranquilo. Aurora, exausta, adormeceu sentada no chão. Quando Paulo acordou, horas depois, sentiu-se fraco, mas lúcido. A mente estava clara. Ele olhou para o lado e viu Aurora dormindo de mau jeito. O coração dele se encheu de uma gratidão tão grande que transbordou pelos olhos em forma de lágrimas. Ele tentou se mexer e ela acordou num sobressalto. "O senhor está bem? Precisa de alguma coisa?" Ela já estava de pé, ajeitando o avental, voltando a ser a criada eficiente. "Preciso que você descanse, Aurora." A voz dele estava rouca, mas firme. "Puxe essa poltrona. Durma um pouco. Eu vigio o seu sono agora." Ela hesitou, mas o cansaço era maior. Sentou-se na poltrona e, em minutos, estava dormindo. Paulo ficou ali, olhando para ela. Pela primeira vez em anos, ele não pensou na cotação do café, nem nas dívidas dos vizinhos. Pensou apenas que aquela mulher, aquela simples mulher do campo, tinha salvado a vida dele. E mais do que isso, tinha salvado a humanidade dele. Os dias seguintes foram de uma recuperação lenta, mas constante. A intimidade entre os dois crescia a cada conversa, a cada olhar trocado. Paulo descobriu que Aurora era inteligente, sabia ler, aprendera com uma antiga patroa e tinha opiniões firmes sobre como a fazenda deveria ser gerida. Aurora descobriu que Paulo, por trás da casca grossa, tinha um humor fino e uma paixão secreta por observar os pássaros. Eles estavam construindo um mundo novo dentro daquele quarto. Um mundo onde as classes sociais não importavam, onde o passado era perdoado e o futuro era uma página em branco. Mas o mundo lá fora não tinha esquecido a Fazenda Santa Fé, e a paz daquele refúgio estava prestes a ser quebrada. Era uma tarde de terça-feira. O sol brilhava lá fora, secando a lama das chuvas passadas. Paulo, já conseguindo ficar sentado na varanda do quarto, observava o caminho que levava ao portão principal. Aurora estava na cozinha, preparando um bolo de fubá, o cheiro delicioso subindo pelas escadas. De repente, o som de uma carruagem se aproximando fez o coração de Paulo disparar. Não era o médico. O médico vinha de charrete simples. Aquela era uma carruagem pesada, de rodas largas, puxada por 2 cavalos negros. A carruagem parou em frente à escadaria. A porta se abriu e desceu uma figura que Paulo conhecia bem demais e que não via há anos.
Era sua prima, Dona Constância, uma viúva rica, amarga e ambiciosa, que sempre invejara a prosperidade da Santa Fé. Ela desceu ajeitando o vestido preto de luto eterno, olhou para a casa com um ar de proprietária e subiu os degraus com passos firmes. Atrás dela vinha um homem baixo, carregando uma pasta de couro cheia de papéis. Paulo sentiu um frio na espinha. Constância não fazia visitas de cortesia. Se ela estava ali, era porque sentira o cheiro de sangue. Ela achava que ele estava morrendo, ou talvez já morto. Aurora apareceu na porta do quarto, limpando as mãos no avental, os olhos arregalados. Seu Paulo, tem gente na sala. A Dona Constância, ela está gritando com os móveis, dizendo que tudo isso vai ser dela. Paulo Afonso olhou para Aurora. Ele ainda estava fraco, mal conseguia andar sem apoio, mas a chama que se acendera em seus olhos não era de febre, era de luta. Ajude-me a levantar, Aurora, disse ele. Traga minha melhor roupa. Se eles vieram para o meu velório, vão ter uma grande decepção. Mas o senhor não pode. O médico disse. O médico cuida do corpo, Aurora. Você cuidou da minha alma. Agora eu preciso cuidar do nosso teto, porque se depender daquela mulher, ela joga você na rua antes do meu corpo esfriar. E isso, eu juro por Deus, não vai acontecer. Apoiado no ombro de Aurora, sentindo o calor do corpo dela e a força daquele amor silencioso que nascera na dor, Paulo Afonso deu o primeiro passo em direção à porta. Ele ia enfrentar a família que o abandonara. Mas agora, ele tinha uma arma que nunca tivera antes. Ele não estava mais sozinho. No entanto, o que Paulo não sabia era que Constância não trazia apenas a ambição. Ela trazia um documento, um papel antigo, assinado pelo pai de Paulo num momento de fraqueza, que poderia mudar o destino da Santa Fé para sempre. E Aurora, a doce Aurora, estava prestes a descobrir que seu passado e o daquela família rica estavam entrelaçados de uma forma que ela jamais poderia imaginar. O vento da tarde soprou mais frio na varanda da Fazenda Santa Fé, agitando a barra do vestido de chita de Aurora e fazendo Paulo Afonso estremecer, não de frio, mas de uma raiva antiga que ele pensava ter enterrado junto com o pai. Diante deles, parada, no primeiro degrau da escada de pedra, Dona Constância parecia uma estátua de gelo vestida de luto. O silêncio que se seguiu à chegada dela foi tão pesado que parecia possível tocá-lo com as mãos. Os pássaros haviam parado de cantar. Até o vento parecia prender a respiração para ouvir o que aquela mulher, com seu porte altivo e olhar de rapina, tinha a dizer. Você deveria estar na cama, Paulo, disse ela, sem um pingo de carinho na voz. O tom era prático, frio, como quem discute o preço de uma saca de milho estragado. Ou melhor, deveria estar no hospital da capital, onde os loucos e os moribundos são tratados longe dos olhos da sociedade decente. Paulo apertou o braço de Aurora, buscando apoio para se manter de pé. A fraqueza nas pernas era grande, mas a força que brotava de seu peito era maior. Esta é a minha casa, Constância, e eu decido onde vivo e onde morro. O que você quer aqui? Veio medir o meu caixão? A prima soltou uma risada curta e seca, desprovida de humor. Ela subiu mais um degrau, invadindo o espaço sagrado da varanda, e seus olhos recaíram sobre Aurora com um desprezo tão palpável que a moça instintivamente baixou a cabeça. Eu vim salvar o que resta do patrimônio da família, já que você parece empenhado em destruí-lo ou deixá-lo nas mãos de aproveitadores. Ela lançou a palavra aproveitadores, como se fosse uma pedra na direção de Aurora. O advogado trouxe os papéis. Diante da sua incapacidade mental e física e do abandono vergonhoso a que você se submeteu,
vivendo aqui como um bicho do mato cuidado por uma criada qualquer? Eu estou assumindo a curatela da Santa Fé. Aurora sentiu o corpo de Paulo ficar rígido. O sangue subiu ao rosto pálido dele. Você não tem esse direito, rosnou ele. Eu tenho o dever, retrucou Constância, abrindo a bolsa e tirando um lenço de renda para levar ao nariz, como se o cheiro da fazenda a ofendesse. Você está falido, Paulo. As dívidas que seu pai deixou, somadas à sua má gestão nos últimos meses de doença, o banco vai tomar tudo, a menos que a família intervenha. Eu vou vender as terras, pagar os credores e internar você num sanatório decente. É o melhor para todos. A notícia caiu como um raio. Falido. A palavra ecoou na mente de Paulo. Ele sabia que as coisas não iam bem. Sabia que tinha gastado muito em festas e viagens para preencher o vazio da alma, mas falência, perder a terra onde nascera, perder o chão que pisava. Ele olhou para o vasto terreiro de café, para as montanhas azuis ao longe. Tudo aquilo, perdido. E quanto a ela? Paulo perguntou, a voz trêmula, indicando Aurora. Constância nem se dignou a olhar para a moça. A criadagem será dispensada, obviamente. Não preciso de bocas inúteis para alimentar. Ela pode pegar os trapos dela e sumir pela estrada por onde veio. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Aurora, que até então permanecera em silêncio, encolhida em sua humildade, ergueu a cabeça. Ela soltou delicadamente o braço de Paulo, deu um passo à frente e colocou-se entre o patrão e a prima rica. Não havia raiva em seu rosto, apenas uma serenidade firme, uma dignidade que parecia vir da terra, das raízes profundas das árvores centenárias. A senhora pode ser dona dos papéis, dona Constância, disse Aurora, a voz clara e mansa, mas que ressoou com uma autoridade estranha. Pode ser dona do dinheiro e das leis dos homens. Mas aqui, nesta casa, quem manda agora é a vida. E a vida do seu Paulo não está à venda. Constância arregalou os olhos, incrédula. Como ousa? Quem você pensa que é para dirigir a palavra a mim, sua... Eu sou aquela que limpou o suor dele quando a senhora fugiu. Interrompeu Aurora, sem alterar o tom de voz. Eu sou aquela que deu de beber a ele quando seus amigos ricos o deixaram para morrer de sede. O dinheiro da senhora pode comprar a terra, mas não compra a lealdade. E enquanto houver fôlego neste homem, ele não sai daqui para sanatório nenhum. Ele fica na casa dele. E eu fico com ele. Houve um silêncio atordoado. O advogado que estava atrás de Constância pigarreou, desconfortável. Paulo olhava para Aurora como se estivesse vendo uma aparição. Nunca, em toda a sua vida, alguém o defendera com tanta coragem. Nunca alguém se colocara na frente de uma bala por ele. Constância ficou vermelha de fúria. Ela abriu a boca para gritar, para humilhar, para ordenar, mas algo no olhar de Aurora a deteve. Havia uma força naquelas pupilas escuras que a intimidava. Era a força de quem não tem nada a perder, e por isso é invencível. Muito bem, sibilou Constância, recuando um passo. Fiquem com o seu orgulho e a sua miséria, mas saibam que o oficial de justiça virá em breve, e quando ele vier, não haverá discurso bonito que segure as paredes desta casa. Vamos, Dr. Sampaio. Este lugar cheira a ruína. Ela girou nos calcanhares, as saias farfalhando com violência e desceu as escadas. Entrou na carruagem sem olhar para trás. O veículo partiu, levantando poeira, levando consigo a ameaça, mas deixando para trás algo muito mais perigoso, a incerteza. Paulo Afonso permaneceu imóvel até que o som dos cavalos desaparecesse. Então, como se as cordas que o sustentavam tivessem sido cortadas, ele desabou.
Aurora foi rápida, amparando-o antes que ele atingisse o chão e com dificuldade ajudou-o a sentar-se num banco de madeira da varanda. Ele cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremiam. Não estava chorando. Estava rindo. Um riso nervoso, desesperado, beirando a loucura. Acabou, Aurora. Acabou tudo. Murmurou ele por entre os dedos. Eles vão levar tudo. A casa, a terra, as memórias. Eu sou um homem morto. Um rei sem reino. Aurora ajoelhou-se diante dele. Ela pegou as mãos dele e as afastou do rosto, obrigando-o a olhá-la. Olhe para mim, Paulo. Ela usou o nome dele novamente, com aquela intimidade sagrada que a dor permitira. O que é uma casa? São tijolos e telhas. O que é a terra? É poeira e barro. O Senhor não é feito disso. O Senhor é feito de carne, sangue e espírito. E isso eles não levaram. Mas eu não tenho nada para te oferecer, explodiu ele, a angústia transbordando. Eu queria te dar o mundo, Aurora. Queria te recompensar por tudo o que fez. E agora, o que eu tenho? Dívidas e vergonha. Eu sou um fardo. Você deveria ter ido com ela. Deveria ter pedido emprego na cidade. Por que insiste em ficar acorrentada a um cadáver? Aurora segurou o rosto dele com as duas mãos. A pele dela era quente, áspera e infinitamente gentil. Porque o amor não é comércio, Paulo. Eu não estou aqui pelo que o senhor tem no bolso. Estou aqui pelo que o senhor tem no peito, mesmo que esteja escondido debaixo de tanta mágoa. E tem outra coisa. Ela hesitou. Baixou os olhos por um momento, mordendo o lábio inferior. Havia um segredo ali, dançando na ponta da língua, algo que ela guardara por muito tempo. O que foi? Perguntou ele, sentindo a mudança no tom dela. A Santa Fé, começou ela, escolhendo as palavras com cuidado. Esta terra tem histórias que o senhor não conhece. Histórias que seu pai não contou. Do que você está falando? Minha avó, ela trabalhava aqui antes de eu nascer. Ela conhecia cada palmo deste chão. E ela me disse, antes de morrer, que a verdadeira riqueza desta fazenda não é o café. Paulo franziu a testa, confuso. Não é o café? O que seria então? Ouro? Diamantes? Isso são lendas de escravos, Aurora. Não é lenda de riqueza material, Paulo. É algo sobre promessas. Ela se levantou, parecendo tomar uma decisão. Venha, o senhor precisa ver uma coisa. Consegue andar até a Capela Velha? A capela da fazenda ficava a uns 200 metros da Casa Grande. Era uma construção antiga, de taipa, quase em ruínas, coberta por trepadeiras. Paulo não entrava lá há anos. Desde o enterro da mãe, ele evitara aquele lugar sagrado, como se Deus fosse um credor a quem ele devia explicações. Apoiado em Aurora, ele caminhou devagar pelo jardim abandonado. O sol da tarde dourava o mato alto. O esforço físico era grande, mas a curiosidade e a estranha energia que emanava de Aurora o impulsionavam. Ao chegarem à porta da capela, Aurora empurrou a madeira carcomida. O interior cheirava a mofo e cera velha. Havia um altar simples, com uma imagem de Nossa Senhora coberta de poeira e alguns bancos quebrados. Por que me trouxe aqui? Perguntou Paulo, sentindo um aperto no peito. Aquele lugar trazia lembranças dolorosas da mãe rezando, chorando, pedindo proteção para um marido duro e um filho distante. Aurora caminhou até o altar. Ela não olhou para a santa. Ela se abaixou e, com esforço, afastou um tapete puído que cobria o chão de pedra diante do altar. Sob o tapete havia uma laje solta. Ajude-me, Paulo. Ele se aproximou, intrigado. Juntos, usando uma barra de ferro que servia de tranca para a porta, eles ergueram a pedra. Debaixo dela, num buraco cavado na terra seca, havia uma pequena caixa de madeira, revestida de couro, muito antiga.
Paulo sentiu o coração bater na garganta. O que é isso? É o segredo da minha avó, sussurrou Aurora. Ela enterrou isso aqui na noite em que seu pai expulsou a família dela das terras da colônia. Ela disse que um dia, quando a Santa Fé estivesse em perigo de morte, isso deveria ser entregue ao dono. Mas só se o dono tivesse um coração capaz de entender. Paulo olhou para a caixa e depois para a Aurora. E você acha que eu tenho esse coração? Eu vi o seu coração, Paulo. Quando o senhor chorou de medo no escuro, quando o senhor segurou minha mão pedindo para não ficar só, o orgulho quebrou e a luz entrou pelas rachaduras. Sim, o senhor está pronto. Com as mãos trêmulas, Paulo pegou a caixa. Não estava trancada. Ele levantou a tampa. Dentro não havia joias, nem dinheiro. Havia um livro pequeno, de capa de couro desgastada, e um envelope amarelado pelo tempo, lacrado com cera vermelha. Ele pegou o envelope. No verso, com uma caligrafia elegante e antiga, estava escrito apenas um nome. Isabel. Isabel. Paulo sussurrou, sentindo o mundo girar. Isabel era o nome da minha mãe. Abra, disse Aurora. Paulo rompeu o lacre. Suas mãos tremiam tanto que ele quase rasgou o papel. Dentro havia um documento. Um testamento. Mas não era o testamento de seu pai. Era o testamento de seu avô, o barão, o fundador da Santa Fé. Ele começou a ler e a cada linha seus olhos se arregalavam mais. A respiração ficou curta. Meu Deus! Ele murmurou, caindo de joelhos no chão empoeirado da capela. Isso não pode ser verdade. O que diz aí, Paulo? Ele olhou para a Aurora e havia um misto de choque e reverência em seu olhar. Meu avô, ele não deixou a fazenda apenas para o meu pai. Ele sabia que meu pai era um homem duro, que poderia perder tudo no jogo ou na ambição. Ele deixou uma cláusula, uma salvaguarda, metade da Santa Fé, a metade mais fértil, onde fica a nascente do rio, não pertence ao meu pai, nem a mim. Pertence a quem? Perguntou Aurora, embora algo em sua postura sugerisse que ela já suspeitava da resposta, ou pelo menos sentia o peso do destino se cumprindo. Pertence à filha da fidelidade. Leu Paulo, a voz embargada. Aquela que nasceu na noite da grande tempestade, filha da ama de leite que salvou a vida da minha mãe quando ela era bebê. O nome da ama era Rosário. Aurora levou a mão à boca, sufocando um grito. Rosário era minha avó. Paulo levantou-se devagar, segurando o papel como se fosse uma relíquia sagrada. Ele olhou para Aurora e, de repente, tudo fez sentido. A conexão dela com a terra, a lealdade inquebrável, a força que ela tinha. Ela não era uma estranha. Ela era parte daquela história tanto quanto ele, talvez até mais. Você, Paulo gaguejou, sua família, vocês são donos de metade disto tudo. Legalmente, este documento é anterior a qualquer dívida que meu pai tenha feito. O banco não pode tocar na sua parte, e a sua parte salva a minha. Aurora estava pálida. Ela recuou, balançando a cabeça. Não, eu não quero nada disso. Eu sou só uma criada, Paulo. Eu não quero terras. Você não é criada. Ele se aproximou e segurou os ombros dela com firmeza. Você é a herdeira da Santa Fé. Você é a sócia que eu nunca soube que tinha. Aurora, você acabou de salvar a minha vida pela segunda vez. Mas antes que pudessem absorver o impacto daquela revelação, um barulho lá fora os fez congelar. Passos pesados amassando o mato seco, vozes sussurradas. Alguém os estava observando. Alguém tinha seguido eles até a capela. Paulo escondeu o documento rapidamente dentro da camisa, junto ao peito. Ele trocou um olhar de alerta com Aurora. A intimidade e a descoberta mágica foram substituídas instantaneamente pelo instinto de sobrevivência. Quem está aí?
gritou Paulo, tentando impor uma autoridade que seu corpo frágil mal sustentava. A porta da capela rangeu. Uma sombra se projetou no chão, alongada pelo sol poente. Não era Constância. Era um homem. Um homem que Paulo conhecia de vista, um antigo capataz que fora demitido por roubo anos atrás. Um homem com fama de fazer qualquer serviço sujo por algumas moedas. E ele não estava sozinho. "Boa tarde, coronel", disse o homem, com um sorriso que faltava dentes e sobrava malícia. A dona Constância mandou avisar que esqueceu um detalhe. Ela disse que papéis velhos queimam muito fácil e que acidentes acontecem em capelas abandonadas. Paulo percebeu o perigo imediato. Eles estavam encurralados. Ele, fraco e desarmado. Aurora, uma mulher. E 2 capangas na porta, com intenções claras de garantir que aquele testamento nunca visse a luz do dia. Mas Paulo Afonso olhou para Aurora e viu nela não o medo, mas uma fúria silenciosa. Ela olhou ao redor, buscando uma saída, uma arma, qualquer coisa, e seus olhos pousaram no pesado castiçal de ferro sobre o altar. "Eles não vão tocar em você, Paulo", sussurrou ela, num tom que fez os pelos do braço dele se arrepiar. "E nem que eu tenha que derrubar essa capela sobre as cabeças deles." O amor tinha curado a alma de Paulo. Agora, o amor teria que lutar pela vida deles. E a batalha estava apenas começando. O ar dentro da capela parecia ter congelado. A poeira dançava nos raios de sol poente que atravessavam as frestas da madeira velha, iluminando a cena como num quadro barroco. De um lado, Paulo Afonso, pálido e trêmulo, segurando contra o peito o documento que poderia salvar ou condenar a todos. Do outro, Aurora, com os olhos chamejando uma fúria santa, erguendo o pesado castiçal de ferro como se fosse uma espada de arcanjo. E na porta, bloqueando a única saída, o capataz Matias e seu comparsa, sorrindo com a certeza dos covardes que se julgam em vantagem. "Baixe isso, menina", disse Matias, dando um passo à frente. A bota dele estalou no assoalho podre. "Ninguém precisa se machucar. A dona Constância só quer o papel. Entregue por bem e a gente esquece que viu vocês 2 brincando de caça ao tesouro." Paulo sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Ele conhecia Matias, sabia que o homem não tinha escrúpulos, mas sabia também que no fundo daquela brutalidade havia um medo primitivo, uma superstição que corria no sangue de todo homem daquela terra. Antes que Aurora pudesse responder ou avançar, Paulo colocou a mão sobre o braço dela, num gesto suave, pedindo calma. Ele endireitou a coluna, ignorando a dor que lhe rasgava o peito, e assumiu pela última vez a postura do coronel da Santa Fé. "Você acredita em maldição, Matias?" perguntou Paulo. A voz dele saiu baixa, rouca, mas carregada de uma gravidade que fez o capataz parar. Matias franziu a testa, desconfiado. "Deixe de conversa fiada, patrão." "Não é conversa", continuou Paulo, dando um passo lento em direção ao altar, ficando sob a sombra da imagem de Nossa Senhora. "Você sabe quem construiu esta capela? Foi meu avô, o barão. E você sabe onde ele está enterrado?" Paulo apontou para o chão, para a laje que eles haviam acabado de mover. "Ele está bem aqui, debaixo dos nossos pés. E você sabe o que dizem na colônia? Que o barão jurou arrastar para o inferno qualquer um que ousasse roubar o que é sagrado nesta terra." O comparsa de Matias, um rapaz mais jovem, olhou para o chão e recuou um passo, fazendo o sinal da cruz instintivamente. O vento lá fora uivou, batendo uma janela da capela com estrondo. O som foi como um tiro no silêncio tenso. "Isso é bobagem", resmungou Matias, mas a certeza em sua voz vacilou. Ele olhou para o buraco escuro no chão, para a caixa aberta e depois para os olhos de Aurora, que brilhavam na penumbra. "Bobagem?" desafiou Aurora, aproveitando a brecha.
Ela não gritou. Ela sussurrou, e o sussurro foi mais aterrorizante que um grito. Minha avó Rosário, que também descansa nesta terra, me disse que quem toca na herança da filha da fidelidade, com mãos sujas, seca em vida. A mão apodrece, Matias. Os olhos cegam. Você quer pagar para ver? Quer desafiar os mortos dentro da casa deles? A atmosfera na capela ficou pesada, sufocante. A fé e o medo eram moedas fortes naquele sertão. Matias olhou para o documento na mão de Paulo, depois para o castiçal na mão de Aurora e finalmente para a escuridão do túmulo aberto. O dinheiro de Constância era bom, mas não valia a alma. E aqueles dois, ali parados, pareciam protegidos por algo que ele não conseguia explicar. Vamos embora, Matias, sussurrou o comparsa puxando a manga da camisa dele. Isso aqui não cheira bem. Deixa eles, o papel não vale a nossa sorte. Matias hesitou mais um segundo. Ele praguejou baixinho, cuspiu no chão para afastar o mal-olhado e deu as costas. A dona Constância não vai gostar nada disso, rosnou ele saindo da capela. Vocês ganharam tempo, coronel, mas o tempo acaba. Quando os passos dos homens sumiram na distância, a adrenalina que sustentava Paulo evaporou. Seus joelhos cederam e ele caiu sentado no degrau do altar, ofegante. Aurora largou o castiçal, que bateu no chão com um som metálico, e correu para ampará-lo. Eles foram embora, sussurrou ela, as mãos trêmulas acariciando o rosto dele. Nós conseguimos, Paulo. Você conseguiu. Corrigiu ele, olhando-a com admiração. Você usou a fé deles contra eles mesmos. Foi brilhante, mas não havia tempo para comemorações. A noite estava caindo rápido, e com ela o perigo voltaria. Constância não desistiria tão fácil. Precisamos voltar para a casa, disse Paulo tentando se levantar. Precisamos esconder este documento e pensar. Se Constância descobrir o que está escrito aqui, ela é capaz de queimar a casa conosco dentro. A caminhada de volta ao casarão foi lenta e dolorosa. Apoiado em Aurora, Paulo sentia cada pedra do caminho, mas ao mesmo tempo sentia uma força nova. Ele não estava mais lutando apenas por sua vida ou por seu patrimônio. Estava lutando por justiça, pela memória de seu avô e principalmente pelo futuro daquela mulher que o carregava nos ombros. Ao entrarem na casa, Aurora trancou a porta principal com a grande chave de ferro e correu às trancas das janelas. O casarão, antes um símbolo de solidão, agora parecia uma fortaleza sitiada. Eles foram para a biblioteca, o único cômodo que ainda mantinha o cheiro de tabaco e livros antigos do pai de Paulo. Aurora acendeu um lampião a querosene e colocou-o sobre a mesa de carvalho. Paulo sentou-se na poltrona, desdobrou o documento amarelado e começou a ler novamente, agora com calma, sob a luz trêmula. "A minha neta de coração, filha de Rosário", leu ele em voz alta. "Me deixo a metade das terras da Santa Fé, incluindo a sede e a nascente, como reparação pela lealdade de sua mãe, e como garantia de que a bondade nunca seja esquecida nesta família." Paulo levantou os olhos, marejados de lágrimas. "Meu pai sabia disso, Aurora. Ele sabia e escondeu. Ele roubou você a vida inteira. Ele fez você servir na casa que era sua." Aurora estava de pé, do outro lado da mesa, as mãos apoiadas no tampo de madeira. Ela não parecia zangada. Parecia triste, mas com uma tristeza serena de quem entende que o passado não pode ser mudado. O seu pai tinha medo, Paulo. Medo de dividir. Medo de perder o poder. O medo faz as pessoas cometerem pecados terríveis. "E eu?" perguntou ele, a voz embargada de culpa. "Eu também fui cúmplice. Eu usufruí de tudo isso enquanto você comia restos na cozinha. Como você pode olhar para mim sem ódio? Como pode ter cuidado de mim?" Aurora contornou a mesa
e ajoelhou-se aos pés da poltrona dele. Ela pegou as mãos finas e aristocráticas de Paulo entre as suas, calejadas e quentes. O ódio é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra, Paulo. Eu já lhe disse isso. E o senhor não sabia. A ignorância não é pecado, é cegueira. E agora o senhor enxerga. Isso é o que importa. Eu enxergo você, disse ele, inclinando-se para a frente, os rostos ficando muito próximos. Eu vejo a mulher mais nobre que já pisou nesta terra. Aurora, metade disto tudo é seu. Você é rica. Você é a patroa. Você pode me expulsar daqui se quiser. Ela sorriu e naquele sorriso havia todo o sol que faltava na vida de Paulo. Eu não quero ser patroa, Paulo. Eu não quero metade de nada. Eu quero que a gente conserte isso juntos. A Santa Fé precisa de nós dois, do seu conhecimento e da minha força, da sua cabeça e do meu coração. Paulo sentiu o coração disparar. Aquilo era uma proposta, não de casamento talvez, mas de algo muito mais profundo. Uma aliança de almas. Juntos! Ele repetiu como se fosse uma prece. Sim, juntos! Mas a realidade bateu à porta. Ou melhor, na janela. Um relâmpago iluminou o jardim lá fora, seguido de um trovão que fez a casa estremecer. A tempestade que se anunciava desde a tarde finalmente desabou, e com ela veio a clareza do perigo. Paulo, disse Aurora, ficando séria, esse papel, ele não vale nada se não for registrado. Se a dona Constância conseguir a curatela amanhã, ela pode anular tudo. Ela pode dizer que é falso, que o senhor está louco. Precisamos levar isso ao juiz da comarca, ao doutor Almeida. Ele era amigo do seu avô, é um homem honesto. Você tem razão. Paulo tentou se levantar, mas uma tontura violenta o fez cair de volta na poltrona. A cor fugiu de seu rosto. A emoção do dia, o esforço físico, o estresse. Seu corpo ainda convalescente estava cobrando o preço. Paulo! Aurora segurou-o. O senhor está ardendo em febre de novo. Eu estou bem, mentiu ele, os dentes batendo. Precisamos ir selar os cavalos. O senhor não vai a lugar nenhum nesse estado, decretou ela. Se sair nessa chuva, morre antes de chegar na porteira. Mas se ficarmos aqui, Matias vai voltar. Constância vai voltar com a polícia, com o delegado. Eles vão tomar o papel, vão destruir tudo. O dilema era cruel. Ficar significava esperar o ataque. Sair significava a morte de Paulo. Aurora olhou para o documento sobre a mesa, depois para o homem que ela amava, prostrado pela fraqueza. Ela tomou uma decisão que exigia uma coragem que ela não sabia que tinha. Ela pegou o documento, dobrou-o com cuidado e colocou-o dentro do envelope. Depois, guardou-o no bolso interno do seu vestido, junto ao coração. O senhor vai ficar, Paulo. Vai se trancar no quarto, vai apagar as luzes e vai esperar. O quê? Ele abriu os olhos, confuso. O que você vai fazer? Eu vou, disse ela com simplicidade. Eu conheço os atalhos pela mata. Eu sei chegar na cidade sem passar pela estrada principal. Eu vou levar o testamento para o doutor Almeida. Não. Paulo tentou segurar o braço dela, mas não tinha forças. É perigoso. A mata à noite, a tempestade. E se Matias estiver vigiando? Aurora, eu proíbo. Ela segurou a mão dele e beijou-a suavemente. Foi o primeiro beijo, um beijo de despedida e de promessa. O senhor não manda mais em mim, Paulo Afonso. Lembra? Eu sou dona de metade disso aqui. Ela sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Eu vou salvar a nossa casa e vou salvar o senhor. Confie em mim. Aurora, por favor. Ele implorou, o desespero tomando conta. Eu não posso te perder. Se algo acontecer com você, eu morro.
Eu morro de verdade. Nada vai acontecer. Eu sou filha da tempestade, lembra? O documento diz isso. Ela se afastou pegando uma capa de chuva grossa que estava no cabideiro. Tranque a porta atrás de mim e reze. Reze para que o Dr. Almeida ainda esteja acordado. Ela vestiu a capa, cobriu a cabeça e caminhou até a porta dos fundos. Aurora! Gritou Paulo num último esforço. Ela parou com a mão na maçaneta e olhou para trás. A luz do lampião iluminava apenas metade do seu rosto, dando-lhe um ar misterioso e heróico. Eu volto, Paulo. Eu prometo. O amor sempre volta. Ela abriu a porta e foi engolida pela escuridão e pela chuva. O vento invadiu a biblioteca, apagando o lampião. Paulo ficou sozinho no escuro. O silêncio da casa, antes seu inimigo, agora era seu único companheiro. Ele se arrastou até a janela e tentou ver algo lá fora, mas a noite era um muro negro. Ele estava sozinho novamente. Mas desta vez, a solidão era diferente. Desta vez, ele não estava esperando a morte. Estava esperando a vida voltar. Mas o que Paulo não sabia e o que Aurora não podia prever era que Matias não tinha ido embora. O capataz, humilhado e desconfiado, estava escondido no celeiro, observando a casa. E quando viu a figura encapuzada sair pelos fundos e correr em direção à mata, ele sorriu. Ele não precisava enfrentar fantasmas na capela. Ele só precisava caçar uma mulher na floresta. Matias montou em seu cavalo, puxou o chapéu para proteger os olhos da chuva e deu um toque de esporas. A caçada tinha começado. E Aurora, com o futuro da Santa Fé no bolso, estava prestes a enfrentar o teste mais difícil de sua vida. Minha gente, o coração chega a errar as batidas. Aurora se lançou na tempestade para salvar o Paulo, mas o perigo está logo atrás dela. Será que ela vai conseguir despistar o Matias na mata fechada? E o Paulo, sozinho e doente, vai aguentar a espera? Essa história está provando que o amor verdadeiro exige coragem, não é mesmo? Se você está torcendo por eles, deixa o seu like agora mesmo e se inscreve no canal Contos do Coração. E me diz aqui nos comentários, você teria a coragem da Aurora? Não saia daí, porque o próximo bloco vai ser de tirar o fôlego. A chuva caía como uma cortina de chumbo derretido, açoitando a mata e transformando as trilhas de terra em rios de lama escorregadia. A Aurora corria. Não corria apenas com as pernas, mas com a alma. O coração batia descompassado contra as costelas, como um pássaro preso numa gaiola pequena demais. E a cada batida, o envelope guardado sob o vestido parecia pesar 1 tonelada. Ela conhecia aquela mata. Crescera brincando entre aquelas árvores. Conhecia cada raiz exposta, cada pedra solta. Mas a noite e a tempestade transformavam o familiar em desconhecido. Os galhos pareciam braços esqueléticos tentando segurá-la, e o vento uivava segredos antigos e ameaçadores. Atrás dela, o som que ela mais temia. O relincho de um cavalo e o baque pesado de cascos na lama. Matias. Ele não tinha desistido. O capataz conhecia a mata tão bem quanto ela e tinha a vantagem da montaria. Aurora parou por um instante, encostando-se no tronco rugoso de um jequitibá para recuperar o fôlego. O ar frio queimava seus pulmões. Ela fechou os olhos e rezou. Não pediu um milagre, pediu força. Pediu que suas pernas não falhassem, que sua coragem não minguasse. Eu sou filha da tempestade, sussurrou ela para si mesma, repetindo a frase do testamento como um mantra. A chuva não me fere, ela me lava. O vento não me derruba, ele me empurra. Ela ouviu o cavalo se aproximando, quebrando galhos secos. Estava perto, muito perto. Aurora abriu os olhos, e neles não havia mais medo, apenas uma determinação fria. Ela sabia para onde ir. Havia uma ponte pêncil antiga, sobre o Rio das Almas,
que cortava caminho para a cidade. Era perigosa, velha, balançava com o vento, mas era a única chance. Um cavalo não passaria por lá. Enquanto Aurora lutava contra os elementos na escuridão da floresta, na casa grande da fazenda Santa Fé, Paulo Afonso travava sua própria batalha. Ele estava sentado na poltrona da biblioteca, envolto na penumbra, tremendo de frio e de angústia. Cada minuto que passava sem notícias de Aurora parecia uma hora. Ele olhava para o relógio de pêndulo na parede, cujos tic-tacs soavam como marteladas em sua cabeça. De repente, a porta da frente se abriu com estrondo. O vento invadiu o saguão, apagando as poucas velas que restavam. Passos firmes ecoaram no assoalho. Não eram os passos leves de Aurora, eram passos de proprietário. Paulo ergueu os olhos e viu Dona Constância parada na porta da biblioteca. Ela não tinha ido embora. Ela tinha esperado. Esperado a criada insolente sair. Esperado o momento de fraqueza. Ela estava molhada, o vestido de luto grudado ao corpo, o cabelo grisalho desgrenhado, mas seus olhos brilhavam com um triunfo cruel. "Sozinho, Paulo?" perguntou ela, entrando na sala e sacudindo a água da capa. "Eu vi a sua, protegida, correndo para o mato como um animalzinho assustado. Matias foi atrás dela. Ele é muito eficiente em trazer de volta o que foge, ou em garantir que não volte nunca mais." Paulo tentou se levantar, a fúria lhe dando uma energia momentânea, mas as pernas não obedeceram. Ele agarrou os braços da poltrona, os nós dos dedos brancos de tensão. "Se ele tocar num fio de cabelo dela, Constância, eu juro por Deus." "Você jura?" Ela riu, caminhando pela sala, tocando os livros, os objetos de decoração, como se já estivesse fazendo o inventário. "Você não tem poder para jurar nada, meu primo. Você é um homem falido, doente e sozinho." O advogado já preparou os papéis da interdição. Amanhã de manhã, o juiz assina. E você será levado para um lugar onde poderá descansar por muito, muito tempo. "O juiz não vai assinar nada", retrucou Paulo, a voz fraca, mas firme. A Aurora foi levar a verdade para ele, o testamento do vovô. "A metade desta fazenda é dela, Constância, e a minha metade eu dou a ela se for preciso, só para não ver você colocar as garras nesta terra." Constância parou. Ela virou-se lentamente para ele. O sorriso desapareceu. "Testamento? Do vovô?" Ela estreitou os olhos. "Você está delirando. A febre comeu seu juízo. O vovô morreu há 30 anos. Não existe testamento nenhum." "Existe, e estava escondido na capela, debaixo do nariz de todos nós. A Aurora é neta de Rosário. Ela é a herdeira legítima." Pela primeira vez, Paulo viu o medo no rosto da prima. Não medo dele, mas medo de perder. A ganância era a única coisa que a movia, e a ameaça ao dinheiro a desestabilizava mais do que qualquer arma. "Isso é mentira!" gritou ela, perdendo a compostura. "É uma falsificação. Aquela oportunista inventou isso. Matias vai pegar aquele papel. Ele vai rasgar, queimar, engolir se for preciso." "A verdade não se queima, Constância," disse Paulo, recostando-se na poltrona, sentindo uma estranha paz ao ver o desespero dela. "Você pode destruir o papel, mas não pode destruir o direito. O doutor Almeida vai saber, a cidade inteira vai saber." Enquanto o confronto psicológico fervia na biblioteca, Aurora chegava à margem do Rio das Almas. O rio, normalmente um córrego tranquilo, tinha se transformado num monstro barrento e violento, rugindo e espumando. A ponte pêncil, feita de cordas e tábuas velhas, balançava loucamente sobre as águas revoltas. Aurora parou. O medo travou suas pernas. Atravessar aquilo era suicídio.
Uma tábua podre, um escorregão, e ela seria arrastada pela correnteza. Atrás dela, o som do cavalo parou. Matias desceu da sela. Ela ouviu os passos dele na lama, pesados, lentos. Ele sabia que ela estava encurralada. Acabou a corrida, menina, gritou ele, a voz competindo com o trovão. Me dá o papel e volta para casa. Ninguém precisa saber que você tentou fugir. Aurora olhou para trás. Viu a silhueta de Matias surgindo entre as árvores. Depois, olhou para a ponte. Olhou para o abismo escuro e barulhento abaixo dela. Ela pensou em Paulo. Pensou nele sozinho, enfrentando os abutres. Pensou na promessa que fizera. O amor sempre volta. Sem pensar duas vezes, Aurora segurou os cabos de aço da ponte e pisou na primeira tábua. A estrutura gemeu e balançou violentamente. Você é louca! Gritou Matias, correndo até a margem. Vai morrer aí! Volta! Aurora não olhou para trás. Ela fixou os olhos na outra margem, na escuridão que escondia a salvação. Um passo, outro. O vento a empurrava para o lado, a chuva cegava seus olhos. A ponte dançava como uma serpente viva. No meio do trajeto, uma tábua cedeu sob o pé dela. Aurora gritou, escorregando, ficando pendurada apenas pelos braços, as pernas balançando sobre o rio furioso. O envelope no peito parecia queimar sua pele. Deus, me ajude! Gritou ela, reunindo todas as forças que lhe restavam nos braços calejados de tanto carregar lenha e água. Ela puxou o corpo para cima, arranhando os braços na madeira áspera, e conseguiu firmar o pé em outra tábua. Matias, na margem, assistia a tudo paralisado. Ele era um homem duro, mas não era louco. Ele não pisaria naquela ponte nem por todo o ouro do mundo. Aurora rastejou os últimos metros. Quando suas mãos tocaram a terra firme e molhada do outro lado, ela desabou, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ela se levantou, trêmula, suja de lama da cabeça aos pés, e olhou para a outra margem. Matias estava lá, pequeno e impotente. Diga à sua patroa que a justiça está chegando, gritou ela, a voz rouca, mas vitoriosa. Ela virou as costas e correu. A cidade estava a apenas 2 quilômetros. Meia hora depois, as batidas frenéticas na porta de Carvalho acordaram o doutor Almeida. O juiz, um senhor de 60 anos, de bigode branco e óculos redondos, abriu a porta vestindo um roupão de seda, segurando um candelabro. Ele quase deixou a vela cair ao ver a figura na sua varanda. Uma mulher ensopada, coberta de lama, com os cabelos grudados no rosto e os olhos arregalados de pânico e exaustão. Pelo amor de Deus, murmurou o juiz. Quem é você, minha filha? O que aconteceu? Aurora não conseguia falar. Ela apenas enfiou a mão trêmula dentro do vestido e tirou o envelope, agora úmido e amassado, mas ainda lacrado. Ela estendeu o papel para ele e, antes que pudesse explicar, suas pernas cederam. O doutor Almeida a segurou antes que ela caísse no chão frio da varanda. Amélia, traga toalhas, água quente, rápido! Gritou o juiz para a esposa lá dentro. Ele levou a Aurora para o sofá da sala, cobriu-a com uma manta e, com mãos curiosas, abriu o envelope. À medida que lia o documento, a expressão de sono em seu rosto foi substituída por um choque profundo. Ele tirou os óculos, limpou-os na manga do roupão e leu de novo. Inacreditável! Sussurrou ele. O velho barão... Ele realmente fez isso. Eu sempre achei que fosse uma lenda da família. Aurora abriu os olhos ainda tonta. É verdade, doutor? Perguntou ela, a voz num fio. O papel... ele vale? O doutor Almeida olhou para ela com um respeito novo. Vale, minha filha. Vale mais do que ouro. Este documento é um testamento hológrafo, reconhecido pela lei antiga e pela nova. Ele torna você dona de 50% da fazenda Santa Fé.
E mais, ele nomeia você como fiel depositária da outra metade, caso o herdeiro direto esteja incapacitado. Aurora sentiu um alívio tão grande que doeu. Precisamos ir, disse ela, tentando se levantar. O Paulo, a dona Constância está lá. Ela quer interná-lo. Constância? O juiz franziu a testa, o rosto ficando vermelho de indignação. Aquela víbora esteve aqui hoje cedo, tentando me convencer a assinar uma interdição provisória. Eu disse a ela que precisava ver o Paulo primeiro. Ela está na fazenda agora, com capangas. O Paulo está sozinho, doutor, e ele está muito fraco. O doutor. Almeida levantou-se num salto. A autoridade de juiz tomou conta dele. Amélia, acorde o cocheiro. Prepare a carruagem. Vamos para a Santa Fé agora mesmo e mande chamar o escrivão. Quero que isso seja registrado e oficializado esta noite. Ninguém vai tocar num fio de cabelo do Paulo Afonso enquanto eu for juiz nesta comarca. A viagem de volta foi tensa. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina, mas a estrada estava perigosa. Aurora ia na carruagem, enrolada em cobertores secos, segurando o documento como se fosse sua própria vida. O juiz ia ao lado dela, silencioso, revisando mentalmente as leis que usaria para esmagar a ambição de Constância. Quando a carruagem cruzou a porteira da fazenda, o coração de Aurora gelou. A casa estava escura, totalmente escura. Não havia luz na biblioteca, nem nos quartos, nem na varanda. O silêncio era absoluto. Paulo, sussurrou ela, sentindo um pressentimento terrível. A carruagem parou. O juiz e Aurora desceram. A porta da frente estava aberta, batendo com o vento. Eles entraram correndo, o juiz erguendo o lampião. «Paulo!» gritou Aurora. «Paulo, eu voltei!» Ninguém respondeu. Eles correram para a biblioteca. Vazia. A poltrona onde Paulo estava. Vazia. Havia apenas um livro caído no chão e o relógio de pêndulo marcando as horas implacavelmente. Eles o levaram, disse Aurora, as lágrimas voltando a encher seus olhos. Chegamos tarde demais. Mas então um som veio do andar de cima. Um som abafado, rítmico, parecia alguém batendo numa porta trancada. Aurora não esperou. Ela subiu as escadas correndo com o juiz logo atrás. O som vinha do quarto principal, o quarto onde Paulo passara seus dias de doença. A porta estava trancada por fora, com a chave na fechadura. Aurora girou a chave e empurrou a porta. A cena que viram fez o sangue de Aurora gelar e ferver ao mesmo tempo. Paulo não estava na cama. Ele estava no chão, encolhido num canto, abraçado aos joelhos, e de pé, no meio do quarto, iluminada por uma única vela, estava Constância. Ela segurava um travesseiro nas mãos. Um travesseiro que ela apertava com força, os dedos brancos de tensão. Ela se virou para a porta, assustada com a invasão. Ao ver o juiz e Aurora, o travesseiro caiu de suas mãos. Doutor Almeida, gaguejou ela, tentando compor um sorriso que saiu mais como uma careta de pavor. Que surpresa agradável! Eu estava apenas acomodando o meu primo. Ele teve uma crise nervosa terrível. A Aurora não olhou para Constância. Ela correu até Paulo. Ele estava consciente, mas seus olhos estavam arregalados de terror. Ele agarrou a mão de Aurora com tanta força que machucou. Ela tentou, sussurrou ele, a voz falhando. Ela disse que seria melhor se eu parasse de sofrer. O juiz Almeida entrou no quarto. Sua presença preencheu o espaço com uma autoridade esmagadora. Ele olhou para o travesseiro no chão, depois para Paulo tremendo e, finalmente, para Constância. Dona Constância, disse o juiz com uma voz gelada e calma, que era muito mais assustadora do que qualquer grito. A senhora acaba de cometer o maior erro da sua vida, e eu sugiro que a senhora comece a rezar, porque a lei dos homens vai ser muito dura.
Mas a lei de Deus, essa eu temo que a senhora já tenha quebrado sem volta. Constância recuou até a parede, pálida como um fantasma. Ela olhou para Aurora, que agora estava de pé ao lado de Paulo, protegendo-o como uma leoa, e viu nas mãos de Aurora o envelope. O maldito envelope. Acabou, Constância, disse Aurora. A Santa Fé tem donos, e nenhum deles é você. A tempestade que castigara a fazenda Santa Fé durante a noite finalmente se dissipou, levando consigo não apenas as nuvens pesadas, mas também a sombra da ganância que pairava sobre aquela casa. O amanhecer trouxe um sol tímido, mas persistente, que começou a secar a lama do terreiro e a fazer brilhar as gotas de chuva nas folhas dos cafezais. Na sala principal, o silêncio era solene. Dona Constância não foi arrastada para fora por guardas, nem algemada como uma criminosa comum. A humilhação que ela sofreu foi muito mais profunda e cortante. Foi a humilhação da verdade. Diante do olhar severo do doutor Almeida e da serenidade inabalável de Aurora, a máscara da prima rica e poderosa caiu, revelando apenas uma mulher pequena, amarga e derrotada. A senhora tem duas escolhas, Constância, disse o juiz, sua voz ecoando na sala ampla. Pode enfrentar um tribunal por tentativa de homicídio e fraude, o que mancharia o nome da nossa família por gerações e a levaria para a cadeia. Ou pode sair desta casa agora, entrar na sua carruagem e nunca mais, em tempo algum, colocar os pés nestas terras ou dirigir a palavra a Paulo Afonso. Constância olhou para Paulo, que estava sentado no sofá, amparado por Aurora. Ele parecia cansado, envelhecido pela noite de terror, mas seus olhos estavam limpos. Não havia ódio neles, apenas uma pena imensa. Vá embora, Constância, disse Paulo com a voz fraca, mas decidida. Leve o seu orgulho. É a única coisa que lhe resta. A Santa Fé fica com quem tem amor por ela. Sem dizer uma palavra, a prima ajeitou o xale sobre os ombros, ergueu o queixo num último gesto de arrogância inútil e caminhou para a porta. O som de seus passos se afastando foi o som de um pesadelo, chegando ao fim. Quando a carruagem dela cruzou a porteira e desapareceu na estrada, foi como se o ar da casa ficasse mais leve, mais respirável. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Não apenas das cercas derrubadas ou do telhado da capela, mas da alma daquele lugar. Paulo Afonso recuperou-se lentamente. A febre foi embora, mas deixou marcas. Ele caminhava agora com a ajuda de uma bengala de jacarandá, e seus cabelos estavam completamente brancos. Mas quem olhasse para ele não via um inválido, via um homem que tinha renascido. A arrogância do antigo coronel tinha desaparecido, dando lugar a uma sabedoria tranquila e a uma gentileza que surpreendia os colonos. E Aurora floresceu. Ela não assumiu a postura de patroa que todos esperavam. Ela continuou acordando cedo, continuou visitando as casas dos colonos para saber quem estava doente ou precisando de ajuda. Mas agora ela não fazia isso escondida. Ela fazia isso como a dona da terra, a mãe da Santa Fé, como os trabalhadores começaram a chamá-la carinhosamente. A parceria entre Paulo e Aurora era algo bonito de se ver. Eles passavam as noites na biblioteca, não mais em silêncio opressor, mas discutindo as contas, planejando a colheita, sonhando com melhorias. Paulo ensinava a ela sobre o mercado do café, e Aurora ensinava a ele sobre a terra, sobre as pessoas, sobre a justiça de Deus que não está nos livros de leis. Mas havia algo não dito entre eles. Um sentimento que crescia a cada olhar trocado, a cada toque acidental de mãos sobre a mesa de jantar. A gratidão e o respeito tinham se transformado em um amor profundo,
maduro, mas nenhum dos dois tinha coragem de dar o próximo passo. Paulo, por achar que era velho e quebrado demais para ela. Aurora, por achar que, apesar do testamento, ainda havia um abismo social entre eles, até que chegou o dia da festa da colheita. Era uma tradição antiga que tinha sido abandonada pelo pai de Paulo, mas que Aurora insistiu em reviver. O terreiro de café foi enfeitado com bandeirinhas coloridas. Uma fogueira imensa foi montada. Havia mesas fartas com bolos, broas, leitão assado e vinho. A música da viola caipira enchia a noite estrelada de alegria. Paulo observava tudo da varanda, apoiado em sua bengala, com um sorriso satisfeito. Ele viu Aurora dançando uma quadrilha com as crianças da colônia, o rosto corado, o riso solto, linda, em um vestido azul simples que ele mandara fazer na cidade. Quando a música parou, Aurora subiu os degraus da varanda, ofegante e feliz, e parou ao lado dele. "O senhor não vai descer, Paulo. O povo está perguntando pelo senhor." Ele olhou para ela, e a luz da fogueira refletida nos olhos dela lhe deu a coragem que faltava. "Eu vou descer, Aurora, mas antes eu preciso fazer uma coisa que eu deveria ter feito há muito tempo." Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Não era a caixa do testamento, era uma caixa nova. Aurora prendeu a respiração. O som da festa lá embaixo pareceu ficar distante. "Aurora", começou ele, a voz tremendo levemente. "Você salvou a minha vida quando eu estava doente. Você salvou a minha casa quando eu estava falido. Você salvou a minha alma quando eu estava perdido. Esse papel que o juiz guardou diz que você é dona de metade de tudo isso. Mas a verdade é que você é dona de tudo, inclusive de mim." Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel simples de ouro antigo, com uma pequena pedra de ametista. Era o anel que fora de sua mãe, Dona Isabel. "Eu não tenho muito tempo de vida pela frente, Aurora. Talvez 10 anos, talvez 20. Mas eu quero viver cada um desses dias ao seu lado, não como sócio, não como amigo, mas como seu marido. Você aceita esse velho teimoso e remendado?" Lágrimas grossas rolaram pelo rosto de Aurora. Ela não olhou para o anel. Ela olhou para ele, para o homem que ela tinha visto no fundo do poço e ajudado a subir. "O senhor não é remendado, Paulo", disse ela, tocando o rosto dele com carinho. "O senhor é a minha colheita mais bonita." Ela estendeu a mão e ele colocou o anel no dedo dela. Coube perfeitamente. Quando eles desceram as escadas de mãos dadas e caminharam até o centro do terreiro, a música parou. Os colonos, vendo o anel no dedo de Aurora e o brilho no olhar de Paulo, entenderam tudo. Não houve necessidade de discurso. Os chapéus voaram para o alto e um viva uníssono ecoou pelo vale. O casamento aconteceu 1 mês depois, na capela restaurada onde tudo tinha sido revelado. Não foi uma festa para os barões do café ou para a sociedade hipócrita da cidade. Foi uma festa para a família que eles tinham escolhido, os trabalhadores, o Dr. Almeida e a memória dos que já tinham partido. Dizem que naquele dia a imagem de Nossa Senhora no altar parecia sorrir. E dizem também que, se você passasse pela estrada da Santa Fé anos depois, veria um casal, já de cabelos brancos, sentado na varanda ao entardecer. Ele lendo um livro para ela costurando, e uma paz tão grande ao redor deles que até os pássaros faziam silêncio para não atrapalhar. A história de Paulo Afonso e Aurora não foi um conto de fadas. Foi uma história de dor, de perda, de injustiça, mas, acima de tudo, foi a prova de que o amor verdadeiro não é aquele que nasce perfeito. É aquele que sobrevive à tempestade, que perdoa o imperdoável e que tem a coragem de recomeçar, quantas vezes for preciso.
Porque, no fim das contas, a maior riqueza da Fazenda Santa Fé não era o café nem a terra roxa. Era o coração daquelas duas pessoas que ousaram acreditar que, mesmo depois da noite mais escura, o sol sempre, sempre volta a brilhar. E assim, minha gente, terminamos essa jornada emocionante. O amor venceu a ganância, a fé venceu o medo, e a Aurora e o Paulo encontraram o seu felizes para sempre da vida real. Eu espero, do fundo do meu coração, que essa história tenha tocado você, que ela sirva de lembrete para nunca desistirmos de quem amamos e para sempre acreditarmos que a nossa história pode ter um novo começo, não importa o quão difícil esteja agora. Se você se emocionou, se você torceu por eles, deixe o seu like, compartilhe essa história com alguém que precisa de esperança e se inscreva no canal Contos do Coração. Aqui a gente conta histórias, mas quem escreve o final feliz na sua vida é você, com a ajuda de Deus. Um beijo grande no seu coração, fiquem com Deus e até a próxima história.